Hoje vou falar sobre os dois pisos mais queridinhos na atualidade por arquitetos e clientes. O piso porcelanato e o piso vinílico, obviamente, porque os dois são muito fáceis de instalar, são resistentes, possuem variadas cores e texturas e o melhor de tudo, um ótimo custo-benefício. Mas ambos possuem vantagens e desvantagens. E é justamente nesse vídeo que você vai saber qual é o melhor piso para o seu projeto. Bora conferir? Oi pessoal, tudo bem com vocês? O principal motivo pelo qual as pessoas escolhem ou o piso vinílico ou o piso de porcelanato é porque ambos possuem um ótimo custo, além de serem muito versáteis, têm vários formatos, cores e texturas. E nesse vídeo a gente vai comparar os dois materiais. Mas antes vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E o primeiro piso que iremos desvendar hoje é o piso vinílico. Embora muitas pessoas pensem que o piso vinílico é como se fosse uma espécie de borracha, não, pessoal, ele é composto por PVC, que é plástico, policloreto de vinila, é o seu nome técnico, misturado a cargas minerais e a aditivos, o que confere a ele uma grande flexibilidade. E ele pode ser vendido em 3 formatos: manta, régua ou placa. Em áreas residenciais são mais utilizados os modelos em placas, por exemplo, 60 por 60, 80 por 80, na maioria das vezes imitando o cimento queimado, ou modelo em régua, imitando o piso de madeira. Inclusive, imita muito bem pelos seus veios, as suas texturas. Quem aí tem dúvida, Bruna, mas será que o aspecto dele é bonito, bem similar à madeira? É sim, pode confiar, porque é um piso que dá aquela caracterizada de madeira mesmo. Então, se você quer optar por um piso amadeirado, escolha o piso vinílico. O piso laminado, já vou falar de cara que não é uma ótima opção. Não é a opção que eu recomendo, por exemplo, para apartamentos, porque faz aquele toque-toque, o que o piso vinílico não faz, por ele ter um excelente conforto acústico, mas logo adiante vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas fato é que o piso vinílico, ele possui uma espessura bem fininha para áreas residenciais, de 2 milímetros a 3 milímetros, e tudo vai depender em qual área você vai colocar, e tem 3 formas de instalação. 2 coladas, então a primeira delas é colada com cola, a segunda é autocolante, ou seja, tem um adesivo atrás do piso que você retira e faz a colagem diretamente acima do contrapiso ou do piso existente, e uma terceira forma que é ele em clique, que é aquele sistema macho e fêmea de encaixe, que a gente chama de piso flutuante. Por ele não ter nenhuma cola por debaixo, você só faz ali o encaixe de uma peça com a outra e está feito o seu piso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a instalação. O piso vinílico, ele pode ser aplicado acima de piso existente ou acima do próprio contrapiso de concreto, tá, pessoal? Mas eu vou falar algumas observações. Ele pode ser instalado, por exemplo, em cima de piso existente, quando é porcelanato, revestimento cerâmico, mármore ou granito, pisos que tenham a base bem rígida. Por exemplo, ele não pode ser instalado acima de um piso laminado, porque o piso laminado também é considerado um piso flutuante, e nenhum piso de madeira, aliás, tá? Taco, parquet, todos esses pisos de madeira, também a madeira possui uma dilatação térmica, o que faz com que ela se dilate e contraia. Por isso que o piso vinílico não pode ser instalado acima de madeira. Mas mármore, granito, revestimento cerâmico, a maior parte dos revestimentos podem ser instalados. Nesse caso, de você querer ter uma obra limpa, instalar o piso vinílico acima do seu piso existente, pode ser o piso vinílico com cola, autocolante ou sistema em clique, tá? Mas ele precisa ser bem nivelado, esse piso. Geralmente a gente coloca uma massa que se chama autonivelante para deixar todo o piso uniforme, para tirar aquela marquinha de rejunte, justamente pelo piso vinílico ser muito fininho. E se você não fizer esse nivelamento, pode ser que marque o piso vinílico. Por isso que é super importante você pensar em nivelar todo o piso. E algumas observações é que na área externa ele não pode ser instalado, ele só pode ser instalado em áreas internas
e dentro do banheiro, no box especificamente, não pode ser instalado também nenhum desses modelos, nem colado, nem clicado, porque ele não pode ter água empoçada em cima. Então, se você tem o costume de lavar a cozinha, por exemplo, com um balde de água, o único piso que você pode colocar é o piso vinílico colado, mas mesmo assim você já precisa secar imediatamente. É jogar ali um balde de água bem rapidinho, puxar com o rodo e já secar imediatamente. Não pode ficar água empoçada ali em cima. E piso vinílico clicado jamais pode ser lavado, somente com uma vassourinha ali em cima, passar um pano úmido e assim já resolve a questão da faxina. Porém, ambos não podem ter percolação de água, que é a água empoçada em cima. Espero que tenha ficado claro, pessoal. E nas áreas externas não pode ser utilizado jamais, porque tem o contato com chuva, umidade e o piso vinílico não lida bem com esse contato com a umidade. Além do que eu já vou falar aqui, o piso vinílico também não lida muito bem com o contato direto com o sol. A tendência é que ele desbote com o tempo. E eu já falei, né, que você pode instalar esse piso vinílico acima de revestimentos existentes, desde que essa base seja rígida, não pisos flutuantes, ou pisos de madeira, ou piso de ardósia, mas você também pode instalar, obviamente, acima de contrapiso de concreto, aquela laje no osso. Geralmente, muitas pessoas recebem aí o apartamento com a laje no osso. A única observação é que você precisa verificar se esse contrapiso está totalmente lisinho, seco. Se você não achar que ele está tão adequado, você pode colocar essa massa autonivelante antes de fazer a instalação. E uma outra observação muito importante é que se você morar em casa térrea, você precisa fazer a impermeabilização do contrapiso antes de instalar esse piso vinílico, porque aí vai evitar que a umidade do solo suba ali para o piso vinílico e venha comprometer a durabilidade dele. E agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens desse piso que é incrível, o piso vinílico. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a enorme variedade de cores e texturas. Nos projetos residenciais, os mais utilizados são os formatos em régua, imitando a régua de madeira, ou até mesmo aquele formato em placa, imitando o cimento queimado, mas há outras diversas cores que você pode escolher aí. A segunda vantagem é que se você morar de aluguel, você pode simplesmente optar pelo piso vinílico em clique, que é aquele que faz o encaixe macho e fêmea de uma peça com a outra, e por ele não possuir a cola embaixo, você pode reaproveitar esse piso em um novo espaço, ou seja, você não vai ter desperdício de material. A terceira vantagem é a sua fácil aplicação. Em até 4, 5 horas você consegue assentar aí uma área de, sei lá, 40, 50 metros com 2, 3 pessoas. Ele é muito indicado para obras em que se necessita diminuir o tempo de obra ali. Então, é muito prático. Outra vantagem é que se danificar alguma peça, você consegue retirar essa peça sozinha, isoladamente, e colocar uma nova peça, não prejudicando todo o piso e não tendo também entulhos. É considerado uma obra limpa, né? Como você pode ver, não tem argamassa, não tem nada disso, é somente a cola ali. Ele é super prático. Uma vantagem bem considerável é que ele possui conforto térmico, ou seja, não é considerado um piso frio como o piso porcelanato. Ele possui a mesma temperatura tanto no inverno como no verão e você pode pisar descalço tranquilamente. A mesma coisa acontece com o conforto acústico. Não é que nem o piso laminado que reverbera o toque-toque do salto. Não tem esse problema do toque-toque do salto. Então, é muito indicado quando você quer amenizar aí o barulho, não ter esse barulho dentro de casa, que é bem chato, né, pessoal? Outra vantagem muito relevante é que ele é muito indicado para pessoas com alergia, rinite, porque ele é antialérgico, ele não acumula pó, sujeira. Você pode simplesmente limpar ali com uma vassoura de cerdas macias, depois passar um paninho úmido, é muito prático. E da mesma forma, ele não mancha com facilidade. Se cair algum vinho, algo ali em cima, café,
somente você limpando com um paninho úmido já resolve o problema. E suas desvantagens, como todo material tem, né, pessoal? A primeira delas é que não pode ser utilizado em áreas externas. A segunda, não pode ser utilizado dentro do box, como eu falei, não pode ter o acúmulo de água em cima. A terceira desvantagem é que ele não pode ficar exposto ao sol, porque ele desbota com o tempo. E a quarta e última desvantagem é que você precisa de uma mão de obra especializada para fazer a instalação desse piso vinílico. Nunca instale por conta própria. Muitas pessoas acreditam que pela facilidade de instalação, que elas mesmas podem instalar, mas eu não indico isso. Já vi situações em que a pessoa quis instalar por conta própria e o resultado não ficou legal. E agora eu vou falar do porcelanato, que também é um material muito versátil pela sua variedade de cores e texturas. Ele pode imitar o mármore, cimento queimado, pode ser utilizado em paredes internas, em bancadas, pisos, em fachadas. Por que ele é tão resistente, Bruna? Porque em sua maior composição são rochas, como feldspatos, quartzos e outros, e um pouco de argila. Ele é prensado a altíssimas temperaturas, acima de 1200 graus, o que faz com que ele tenha muita pouca água em sua composição. Ele é quase que 100% impermeável. Inclusive, se você quiser saber detalhes técnicos de porcelanatos e revestimentos cerâmicos, que são dois materiais diferentes, vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo bastante sobre esses dois materiais. Mas aqui eu trouxe as amostras para vocês verem a diferença de acabamentos. E já vou falar de cara que esse daqui é o EXT. Tá vendo que ele imita uma madeira e ele é muito rugoso. Ele é antiderrapante, pode ser colocado em áreas de piscinas, em áreas externas. Ele serve para a gente não escorregar. Por isso que ele é chamado de piso externo, EXT. Tem esse outro modelo que é o acetinado, que é o que eu sempre indico para pisos de banheiros, pisos de cozinha, porque ele tem esse aspecto um pouco mais aveludado, tá vendo? Ele não possui brilho como o polido, que eu já vou te mostrar aqui. O polido, ele possui um brilho, apesar dele ser lindo, maravilhoso, eu com certeza colocaria em paredes, mas em pisos de cozinha ou banheiro eu evitaria, porque ele é um pouco mais brilhante, ou seja, aparece mais a sujeira, denuncia mais. Você precisa ter essa manutenção de limpeza para que ele sempre fique impecável, sem manchas, né? De você pisar ali descalço, às vezes pega uma manchinha de suor. E ele também é um pouco mais escorregadio, mas não deixa de ser lindo. Esses três modelos que eu mostrei para vocês é um modelo de porcelanato esmaltado, ou seja, tem uma camada de esmalte em cima, independente se ele é polido, se ele é acetinado ou se ele é externo. Agora tem outro modelo de porcelanato que ele é muito resistente. Ele é mais resistente ainda do que o esmaltado, que é chamado de massa toda, que é o porcelanato técnico. E ele é chamado de massa toda justamente por não ter essa camada de esmaltação. Ele é simplesmente a mesma coisa na superfície e no meio. E ele é indicado para ambientes onde realmente precisa ter altíssima resistência, o que não é o caso de residências, tá? Você pode optar pelos esmaltados tranquilamente, até porque esse daqui é um pouco mais caro. Bom, gente, e tem vários formatos de porcelanatos. Tem 90 por 90, que é um ótimo custo-benefício para você que tem um apartamento pequeno e não gostaria de optar pelo 60 por 60. Eu acho que 90 por 90 é um tamanho bom. Tem aqueles grandes formatos 90 por 1,80 e tem até mesmo lastras acima de 3 metros de largura, aquelas lastras enormes de porcelanatos. E como você pode ver por essa peça, o porcelanato ele tem mais ou menos 1 centímetro de espessura, mas há modelos novos no mercado que se chamam de extra finos. Como o próprio nome fala, eles são um pouquinho mais fininhos, possuem em torno de 4 milímetros até 7 milímetros de espessura e podem ser aplicados em pisos, em paredes, e eles são muito utilizados quando quer colocar acima de um revestimento existente. E como que é feita a instalação, Bruna? Da mesma forma que um piso vinílico, você pode instalar acima do contrapiso de concreto existente. É importante que esse contrapiso já esteja bem uniforme e lisinho,
para fazer a instalação ou acima de revestimento existente, cerâmica, porcelanato, granito, mármore. Ele só não pode ser instalado acima de pisos de madeira por conta da dilatação térmica, porque os pisos de madeira eles se contraem e se dilatam com muita facilidade devido à mudança de temperatura, e é super importante que esses pisos existentes estejam em perfeita condição. Não pode ter trinca ou serem ocos ou ter desplacamento, porque aí vai prejudicar quando você fizer a instalação do novo piso. O que eu te indico é você primeiro tratar esses pisos, deixar eles bem uniformes e por cima colocar aquela massa autonivelante e depois vir por cima esse piso novo de porcelanato. Da mesma forma, no contrapiso, se ele estiver ali com algum buraquinho ou alguma irregularidade, você pode colocar ali essa massa autonivelante antes de instalar o porcelanato. E algo muito importante que você precisa se atentar é que quando você fizer a instalação do porcelanato, você precisa deixar uma junta, que é um espacinho de 1 centímetro mais ou menos, antes da parede. Então você instala aqui e a parede fica aqui, deixa esse espacinho e por cima instala o rodapé que não vai aparecer. Isso serve para o piso ter uma certa movimentação, para ele não trincar no futuro, porque se você encostar na parede, o piso, quando ele se contrair e se dilatar por conta da temperatura, ele pode trincar. Outras recomendações básicas é que, por exemplo, se fizer uma instalação de piso sobre piso, que é o piso porcelanato novo acima de um piso existente, você precisa colocar a argamassa piso sobre piso. Agora, se você fizer a instalação do porcelanato acima do contrapiso, você precisa colocar uma argamassa que se chama AC3 ou argamassa AC2, tudo vai depender do ambiente que você fizer essa instalação. E só a título de curiosidade, pessoal, quando a gente tem essa peça que é o hatch retificada, ela é toda retinha, as juntas geralmente são de 1,5 mm. Agora, se você tiver aquele piso que é o bold, que ele é arredondado nas bordas, aí precisa um rejunte um pouquinho maior, em torno de 3 milímetros, o que faz com que não seja uma opção tão viável. Por isso que as pessoas utilizam bastante os acabamentos hatch, que são os acabamentos retificados. Bom, eu dei uma pincelada em itens que eu considero importantes na instalação do porcelanato, mas esse não é o foco do vídeo, mas sim te mostrar as vantagens e desvantagens do porcelanato e do piso vinílico. Você viu que são dois materiais completamente diferentes, né? E agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens do porcelanato, que são inúmeras. A primeira delas é que, assim como o vinílico, possui várias cores, várias texturas, vários formatos, tamanhos, até lastras de porcelanatos, inclusive pode imitar pedra nobre como o mármore, imita muito bem, como você pode ver aqui na amostra que eu te mostrei, e também ele pode ser muito bem utilizado em fachadas, áreas externas, e o vinílico não pode ser utilizado nessas áreas externas. Inclusive, eu indico muito que você coloque, por exemplo, um piso amadeirado na área externa de porcelanato, por ele lidar bem com o sol, com a chuva, então pode ser utilizado tranquilamente em piso ao redor da piscina, ali na sua área gourmet. Inclusive, ele é indicado para áreas como churrasqueiras e bancadas, porque ele suporta altas temperaturas e por ter baixa absorção de água na sua composição, ele também não mancha com facilidade. Por isso que ele é muito indicado para bancadas de cozinhas e pode ser utilizado em vários usos, né? Bancadas, paredes, pisos. E agora eu vou falar um pouco das desvantagens. Dentre elas é que, pela sua espessura, quando você fizer um piso sobre piso, talvez você tenha que aumentar a altura do ralo ou até mesmo recortar a base da porta. Outra desvantagem é que também é considerado um material de obra suja, por apresentar ali os entulhos quando fizer os recortes, argamassa, rejunte, tudo isso. Não é que nem o piso vinílico, que é super fácil de instalar e não apresenta sujeira, né? É considerado um piso de obra limpa. E outra desvantagem é que ele é considerado um piso frio, ele não possui muito conforto térmico, então eu indico que você, se colocar no quarto, por exemplo, coloque um tapete, porque quando você pisar descalço ao levantar ali da cama, não vai ser muito agradável. Bom, gente, falando um pouco sobre a comparação dos pisos, né? Qual que é melhor, Bruna? Tudo vai depender do seu estilo, do seu uso. Tem muitas pessoas que gostam dos dois pisos, então aí eu vou recomendar que você coloque,
por exemplo, o porcelanato na cozinha e no banheiro, e o piso vinílico poderia ser colocado na sala e nos quartos. E como que faz a junção dos dois pisos? Você pode colocar um perfil metálico para fazer a junção entre um piso e outro, ou somente topar ali os dois materiais sem nenhum perfil. Mas aí você precisa de uma mão de obra bem especializada, porque vai precisar ter uma diferença ali pequena no contrapiso, porque cada piso tem uma espessurinha diferente. Como você viu, o vinílico tem de 2 a 3 milímetros e o porcelanato, se for esse tradicional, tem praticamente 1 centímetro, né? Então precisa ter aí um cuidado na instalação. Quando pensamos no custo, é muito relativo, porque o porcelanato possui vários tamanhos. Então você vai encontrar aí no mercado, por exemplo, 60 por 60, 70 a 80 reais. Agora aqueles grandes formatos, até 300, 400 reais o metro quadrado. No caso do piso vinílico, os modelos em clique, eles são mais caros que os modelos colados. É em torno de 200 e poucos, até 300 e pouco o metro quadrado. Agora, quando você parte para um colado, 70, 80 reais, 150 reais o metro quadrado, tudo vai depender também do modelo que você escolher. E a mão de obra vai variar conforme a região aqui do Brasil, porque tem bastante oscilação também quanto à mão de obra, mas os dois são bem similares, tá? Tanto a mão de obra do piso vinílico como a mão de obra do porcelanato. Mas fala pra mim aqui nos comentários, qual dos dois pisos que você prefere, o vinílico ou o porcelanato? Ou você gosta dos dois pisos e colocaria os dois na sua casa? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!